nós recebemos também com o mesmo carinho Gabriel, trabalhador da Sociedade Espírita Leão Denis de Porto Alegre, atualmente nosso presidente da FERES, achou uma brechinha na sua agenda para vir falar conosco, para estudar conosco, para comemorar conosco. Como nós sabemos, a nossa vinha esse ano completa 40 anos. E a vinda do Gabriel aqui estamos comemorando juntos. Ele veio nos trazer a sua presença com toda a generosidade, comemorar conosco os 40 anos da nossa vinha, que nós temos um ano inteiro, durante cada mês, comemorações. E também, em maio, nós temos uma outra doutrinária, dia 12 de abril, não é maio, 12 de abril, com o nosso querido Antônio Nascimento, também trabalhador da FERES, que vai estar conosco, é vice-presidente doutrinário da Federação. Então, dia 12 de abril. Mas hoje o nosso trabalho é com o Gabriel, que veio nos prestigiar, nos dar um carinho para trabalharmos em conjunto o Evangelho segundo o Espiritismo, com o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamão. Mas vamos então agora fazer a nossa prece para depois passar para a nossa irmã. Obrigada, Senhor, Deus de amor, de bondade e de luz. Aqui nos reunimos em teu nome, em nome do nosso Cristo Jesus, para absorvermos os ensinamentos e atrairmos para as nossas almas o consolo tão necessário. Em conjunto com o nosso irmão Joaquim Cacique de Barros, patrono espiritual da nossa vida, estamos sedentos deste conhecimento, amparados por ele, envolvidos por este irmão, por todos esses benfeitores que se reúnem a cada dia de trabalho na nossa amada vida. Que tenhamos, irmãos, uma noite onde os nossos corações e nossas mentes possam estar unidos no mesmo ideal, aprender, atrairmos o consolo, sentirmos a paz do Mestre e absorvermos o que de melhor tem nessa mente, igualmente das palavras do nosso irmão. Rogamos a essa espiritualidade benfeitora, ampare o nosso irmão palestrante dessa noite e que assim possamos, Pai, sairmos fortalecidos cada vez mais com a palavra do Cristo, renovando-nos a cada dia. Que assim seja. Queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Boa noite. É sempre uma alegria imensa voltarmos a essa casa, que dentre as nossas muitas instituições espalhadas pelo sol gaúcho, tem aqui também um pedacinho do nosso coração. Uma casa que sempre nos acolhe com muito carinho e que especialmente tem brilhado aqui na região que está instalada, pelo esforço sincero dos seus trabalhadores ao longo desses 40 anos. Cada vez que uma instituição ela faz aniversário, um centro espírita como esse, é claro que nós não deixamos de ter muitos desafios. Aqueles que estão aqui trabalhando diuturnamente para que a casa possa acolher a cada um de vocês, a cada um de nós, tem sim as suas lutas familiares, a casa tem as suas lutas materiais, é preciso que as equipes planejem, executem o seu trabalho. Nós todos lutamos com as adversidades naturais da vida para que isso se concretize. Mas nesse instante, não é o momento de olharmos para as dificuldades. É o momento de recordarmos, meus amigos, que esse esforço sincero enxugou muitas lágrimas. Que
que esse trabalho de pessoas visionárias, esforçadas, abnegadas, impediu outros tantos suicídios, preveniu abortos, consolou pais, mães, diante do retorno precoce dos seus filhos à pátria espiritual, fortaleceu-nos para que pudéssemos lidar com as enfermidades físicas, compreendendo que o corpo é instrumento do Espírito, que nada se realiza distanciado da vontade de Deus. Poderíamos narrar aqui muitas outras benesses, e é preciso que as tenhamos presentes, porque este ninho, esta vinha de luz, está no planejamento reencarnatório de cada um de nós. Ninguém está aqui por acaso, porque o acaso não existe. E ao mesmo tempo que nós parabenizamos os nossos irmãos queridos, que têm conduzido a casa e seus trabalhos, nós também, em nome da grande família gaúcha, e falando aqui em nome da direção da própria Vinha de Luz, pedimos humildemente a cada um de vocês que entreguem os seus corações, para que muitas outras almas possam aqui encontrar este alimento incomparável. Parabéns a todos. Com todo carinho que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul parabeniza a cada um que aqui está e aqueles e aqueles que, mesmo não estando mais entre nós fisicamente, temos certeza que se fazem presentes nessas horas tão felizes. E o tema que nos foi proposto dentro da sequência do Evangelho segundo o Espiritismo para abordar na noite de hoje é no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, como sabemos muitos de nós, é a figura mítica do Deus do dinheiro, da materialidade, da fortuna. E quando o Evangelho assevera-nos esta reflexão tão importante, de que não se pode servir a Deus e a Mamon simultaneamente, com o cuidado de nos trazer esse destaque. Em verdade, nós estamos falando de dinheiro, sim, mas muito mais do que isso. Nós estamos falando da relação do espírito imortal que somos com a matéria que nos serve como elemento de progresso. Então, nós vamos encontrar o autor Humberto de Campos, na obra Boa Nova, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, narrando que entre os 12, os primeiros apóstolos do Cristo, um em especial preocupava-se mais com as questões do sustento material da obra e dos próprios servidores. Recordam-se quem era? Era Judas. E isso não é para continuarmos estigmatizando esta alma, que há muito já se recuperou e segue muito adiante de nós no progresso, mas é para aprendermos com ele e com os cristãos primitivos as lições que o Mestre sempre ocupou de nos trazer. Porque Judas teve uma preocupação que era lúcida. Como eles tinham que percorrer grandes distâncias, tinham que alimentar-se, tinham que se deslocar, tinham uma missão que não conseguiam sequer medir. Ele se preocupou com os recursos materiais. Com a pequena bolsa, saiu a recolher contribuições e pouco depois retornou ao Mestre um tanto desapontado, dizendo que havia recolhido muito pouco, que certamente aquilo não seria suficiente para o trabalho que se procurou fazer. E Jesus disse a ele: ainda que a bolsa tenha pouco dinheiro, cuidado, Judas, para não sucumbires ao seu peso. É claro que o Mestre poderia antever a fragilidade do discípulo, mas as lições de Jesus, elas nunca servem exclusivamente a uma ou outra alma, e elas também não se circunscrevem a uma determinada época. Elas continuam ensinando ao longo dos anos, e nós podemos trazer para o momento presente
esta circunstância porque talvez alguém esteja pensando: este capítulo do Evangelho não é para mim, porque afinal de contas eu tenho muito pouco dinheiro. Já pensaram nisso? Nem vou fazer uma pesquisa aqui para ver, né? Onde é que é do cheque especial, aquela coisa, o carnê. Ainda tem carnê, gente? Tem carnê. Eu tenho medo de ficar ultrapassado, essas coisas. Mas no meu tempo tinha carnê. Então, carnê, as contas todas, hoje tem boleto, do que o carnê. E a gente fica pensando: mas eu nem devia ter vindo nessa palestra de hoje, porque afinal de contas eu nem sei onde fica esse tal do Deus do dinheiro, esse mamon. Lá em casa nunca passou, não é? Mas é claro que Jesus ensinava, falava por parábolas. O vocábulo parábola, ele veio do grego parabolé, que significa colocar ao lado. Então toda a parábola, ela é uma comparação. É uma linguagem metafórica, uma linguagem figurada, que nos permite extrair dela múltiplas lições, sem que ela fique presa em algum lugar ou em algum tempo. Então, quando ele alertava Judas para que não sucumbisse ao peso da bolsa, poderia parecer até uma ironia, e Jesus não se utilizava disso. Ora, a bolsa estava quase vazia. Como poderia alguém sucumbir ao seu peso? E sim, era possível. Porque para nós, a relação com a materialidade pode ser de efetivo progresso ou de grandes quedas, no pouco quanto no muito. Talvez por uma visão utópica, nós imaginássemos que os recursos materiais pudessem ser distribuídos igualmente por todas as criaturas na Terra. Será que isso seria possível, meus amigos? Não. Nós fazemos uma média aritmética. Olha, nós temos 8 bilhões de habitantes e temos 8 bilhões de reais. Então nós vamos distribuir, cada habitante vai ficar com R$1. O que aconteceria logo depois? Os mais espertos. Já pensaram? Os mais espertos logo conseguiriam. Os mais inteligentes se esforçariam e conseguiriam produzir mais, e depois de algum tempo já teria se estabelecido naturalmente a desigualdade, porque as criaturas, embora iguais perante Deus, não estão todas igualadas na sua trajetória evolutiva, tendo algumas já conquistado algumas competências espirituais e outras estando ainda mais aquém daqueles que seguem adiante. E é o próprio Evangelho que nos ensina isso, quando vai falar da utilidade providencial da riqueza, dizendo-nos que a riqueza é instrumento de progresso, desde que seja empregada de acordo com as prioridades do espírito mortal e da sua reencarnação. Então, meus amigos, nós vamos partir agora da realidade. Uns têm mais, outros têm menos, e todos estamos na Terra com o mesmo objetivo. Sabem por que nós estamos aqui? Já se perguntaram? Por que nós estamos aqui? Ninguém nunca se perguntou o que está fazendo na vida. Está na hora já, gente. Já se perguntaram. E qual foi a resposta que obtiveram? Vocês disseram que eles não podiam conversar comigo? Previamente orientados. Foram previamente orientados. Não falem com aquele moço. Qual foi a resposta que encontraram, meus amigos? Aquela pergunta que é quando a gente acorda de manhã, se olha no espelho, um pouco descabelado, às vezes diz: o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou me levantando mais uma vez para empreender esforços em um novo dia? Qual é o objetivo disso? É importante responder, porque para aquele que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E os caminhos de quem não tem um propósito espiritual na vida podem ser abismos bem profundos, quedas bastante dolorosas. Então é bom recordarmos os objetivos da reencarnação. Todos nós estamos aqui por 3 razões. A primeira delas
o progresso intelectual. Então nós renascemos em um corpo físico, cada um com as suas características, com os seus contextos familiares, sociais, históricos, geográficos, para progredirmos intelectualmente, nos tornarmos, portanto, criaturas mais inteligentes, dotadas de maiores conhecimentos, de raciocínios mais evoluídos. Este é o primeiro objetivo das nossas reencarnações, todos nós. E aqui já podemos fazer uma reflexão. O quanto dos nossos dias tem sido investido nisso? O que nós assistimos na televisão agrega, nos traz progresso intelectual. Os livros que lemos, ou que deixamos de ler, as músicas que ouvimos, porque há letras de músicas que são verdadeiras poesias e nos conduzem a belas reflexões. Há músicas que, mesmo sem letra, pela sua instrumentalidade, nos elevam, como há aquelas. Essas. Que não precisariam ter sido escritas, mas já que foram, não precisa que nós as cultivemos e as divulguemos, porque há letras que, além de não contribuírem moralmente, elas respeitam até a nossa inteligência. Esses dias nós conversávamos com os jovens lá no Ministério Público em Porto Alegre, colocamos, porque eles dizem que a gente só gosta de música antiga, né? Não. Colocamos a música daquela moça, da Ana Vilela, o Trem Bala, que a moça psicografou aquilo, né? E aliás, serve bem para o tema da nossa palestra, a letra dela. E aí o pessoal gostou muito, eu comparei com uma outra da Ludmilla. Mas eu passei só as 4 primeiras estrofes da música, porque a primeira fazia a segunda a terceira e a quarta e aí depois dizia é bom, é bom, é bom. É uma letra ruminante e a gente não se dá conta que está perdendo tempo sem que o que estamos fazendo nos contribua do ponto de vista intelectual. Então, o primeiro objetivo da reencarnação, progresso intelectual, cuidado com aquilo que nós estamos absorvendo constantemente pelas nossas escolhas ou pela nossa vigilância. Mas só o conhecimento não satisfaz as necessidades da alma. Há um outro propósito na reencarnação. Qual é? É o progresso moral. É a educação dos sentimentos. É a edificação das virtudes, da generosidade, da bondade, do perdão, da paciência, da empatia, do altruísmo, da humildade. E para isso nós também precisamos balizar as nossas escolhas e identificar se dentro das nossas prioridades está a busca por ambientes saudáveis como este, por atividades dignificantes como a evangelização. O teor das nossas conversas, de uns para com os outros, se são as conversas fúteis e maledicentes que nada produzem, ou aquelas que edificam, que respeitam as pessoas e a sua condição de filiação divina. E esses objetivos, eles não se encerram em nós mesmos. Existe um terceiro propósito na reencarnação de todos nós, trazido pelo Evangelho, que é: será que todo mundo está reencarnado para cuidar apenas de si? O que vocês acham? Sim ou não? O terceiro objetivo da encarnação é contribuir com a obra da criação, é tornar melhor o mundo, tornar o mundo mais fraterno, mais pacífico, mais feliz, as relações mais harmoniosas, mais amorosas, mais humanas. Então, tudo quanto nós trazemos para esse processo reencarnatório precisa ser investido nesses 3 propósitos, inclusive nos recursos que nos são
emprestados por Deus. E é aqui que nós vamos identificar se servimos a Deus, nosso Pai, ou se estamos esquecidos da nossa condição espiritual e empregando os recursos que nos foram permitidos provisoriamente, de forma, diríamos, até mesmo um pouco inteligente, porque investir no provisório não é algo que realmente possa nos enobrecer. Então nós vamos voltar aos tempos do cristianismo primitivo, de onde extraímos a história vivenciada com Judas, e vamos aos Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento, especificamente no capítulo 4, versículo número 32, onde se inicia a narrativa da primeira comunidade cristã. Porque se nós estamos falando que há entre nós diferenças de recursos, que esses recursos precisam ser empregados na finalidade da encarnação, vamos imaginar como aqueles que viviam os primeiros tempos com Jesus se desincumbiram, superaram esse grande desafio. E lá também havia as desigualdades, porque narra os apóstolos do Cristo que nessa comunidade havia um bem-estar tremendo, havia uma harmonia, um clima de família daqueles que nós todos almejamos, não só para o nosso lar, mas para esta casa e para a humanidade como um todo. E dizia-se que nada era apenas de um ou de outro, porque aqueles que mais tinham entregavam as suas posses aos pés dos apóstolos, e era distribuído a cada um segundo a sua necessidade. Ainda bem que a porta está fechada, Cláudio, porque essa é a hora que o povo que está no azul do banco quer sair pela porta, né? Dizer, ai, 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 onde foi que eu vim parar? Estão falando de dinheiro no centro espírita? Sim. Jesus fala de dinheiro. Allan Kardec fala de dinheiro. Emmanuel, o inventor de Chico Xavier, escreve um livro inteiro sobre o título dinheiro. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque a relação de dinheiro e religião tem sido a nossa queda ao longo dos séculos. Então não vamos nos constranger, porque essa é apenas uma das riquezas que nos foram confiadas. A primeira reflexão que nós queremos trazer nessa noite, meus amigos, é: não importa o quanto temos, se pouco ou se muito, mas aquilo de que dispomos está sendo investido nas finalidades da nossa encarnação? Será? Vamos passar assim rapidamente na nossa mente os boletos, os investimentos, e pensar: olha, eu paguei 10, né? Qual deles me traz progresso intelectual? Qual deles me traz progresso moral? Qual deles tornou o mundo melhor? E qual pode estar atendendo vontades minhas que são até imaturas, ou outras tantas um tanto egoístas? É uma reflexão necessária. Mas poderá haver alguém aqui entre nós pensando no seguinte: ainda não é comigo esse assunto, porque eu mal tenho as contas do meio. Mas será que o dinheiro é a única riqueza de que nós dispomos? Será que servir a Mamon é unicamente cultuar os bens materiais? Ou nós temos outras riquezas? Temos outras riquezas? Estão fazendo assim. Quais? Família. A família, que mais? Deus. O tempo, Carolina, Marques, Medeiros, Milton. O tempo.
E alguém dirá, eu também não tenho tempo. Temos. Imaginemos nós. Deus existe, meus irmãos. Sim. Isso para nós não é uma crença, é uma certeza. Porque todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. E quando, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga, que é Deus? Os benfeitores respondem, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, concebermos a existência de Deus é um exercício de inteligência. Ao passo que, com todo respeito, negar a existência de Deus é, de certa forma, também negar a própria inteligência, sendo uma crença fundamentalista. Porque eu preciso observar tudo aquilo que está construído por uma inteligência muito superior à nossa e imaginar que isso provém do nada. Então, nunca é demais recordarmos que a distância do Sol para a Terra é exata, porque se fosse maior ou menor, nós teríamos noites frias intermináveis ou dias escaldantes. Se a velocidade em que a Terra gira em torno de si mesma e do Sol fosse diferente, nós também teríamos da mesma forma, em uma parte, dias quentes demais e sem fim, em outra, a escuridão constante. O cientista americano Dr. Cressy Morrison, quando escreve razões pelas quais um cientista crê em Deus, vai analisando esses pontos e outros. Quando nos fala que se o mar, em média, fosse mais profundo apenas 3 metros, a relação do oxigênio impediria a vida marinha. E as baleias que cruzam os oceanos sem GPS, na escuridão dos mares, e não se perdem fazendo o mesmo percurso todos os anos. Nós poderíamos repetir aqui centenas de evidências de que há uma inteligência amorosa governando o universo. E que consequência tem isso na nossa vida? A consequência é que o que nós estamos vivendo hoje é uma experiência educativa cuidadosamente planejada, a vida de cada um de nós. Tudo isso, a família, a sogra, a vizinhança, a escola, o centro espírita. Existe um planejamento minucioso feito por um ser que é perfeito, não é por nós. A gente participa mais ou menos de acordo com a nossa condição. E considerando este planejamento, nós viemos para a Terra para triunfar espiritualmente. Jamais Deus, que é perfeito, nos permitiria estarmos aqui com os 3 objetivos da encarnação, que são o progresso intelectual, o progresso moral e contribuir com a obra da criação. Deus não nos permitiria virmos para uma experiência como essa sem possibilidade de vencer. Então não é possível que aquilo que é o real objetivo da encarnação, para isso eu não tenha tempo. Porque seria afirmar que Deus não existe, ou negar a sua perfeição. E se Deus não fosse perfeito, o universo seria um caos, porque é a sua lei, que é a lei de amor, que equilibra os mundos e os corações. Então existe tempo, sim, e dessa riqueza ninguém pode dizer que está desprovido. E eu quero voltar a perguntar aos nossos amigos e irmãos tão queridos, se em relação ao nosso tempo nós estamos servindo a Deus ou a Mamon. Vamos passar em revista assim o dia de hoje. Todo mundo lembra o que fez hoje, desde que acordou? Vamos pegar tudo que nós fizemos e ver se houve alguma coisa dessas que nos trouxe progresso intelectual. Quem fez alguma coisa hoje lhe trouxe progresso intelectual? Quem me dá um exemplo? O que tu fizeste? Eu, ao iniciar de manhã, eu estava preparando a
aula de amanhã do Oeste. Olha que bênção, né? Estava estudando e planejando um encontro de estudo sistematizado da doutrina espírita. Grande progresso intelectual. A ciência espírita é a única que tem como objeto de estudo o espírito imortal que somos nós. Muito bem, tinha mais alguma mãozinha por aqui? Tu, o que tu fizeste hoje que te trouxe progresso intelectual? Treinamento de resgate. Progresso intelectual e progresso moral, né? Se preparando para salvar vidas. Ainda com esse altruísmo de colocar em risco a própria e um exercício de amor pelos demais. Parabéns. Esse teu trouxe também os 3 objetivos da encarnação, só. Muito bom. Vamos pensar no progresso moral também, né? O exemplo do nosso amigo lá de trás, com certeza também preencheu os 3. Alguém me deu um exemplo de alguma coisa que fez hoje, que tenha lhe trazido progresso moral, alguma coisa que lhe tornou uma pessoa melhor, ou pelo menos que foi um esforço nesse sentido. O senhor deixou de falar mal da vizinha, teve aquele impulso, mas não falou. Né? Ajudou alguém. Vamos ver algum exemplo do que temos aí para contar. Por favor. A minha cunhada fazia uma oração que ela viveu com um filho e ele estava sofrendo há alguns dias. Aí eu conversei bastante com ela, foi lá para Deus, para acreditar que nada acontece sem vontade dele. E agora de noite ela pegou resposta. Olha que bacana. Consolou, fortaleceu a fé. Um ato de amor. E alguém me deu um exemplo de alguma coisa que muito claramente contribuiu com a obra da criação, tornou o mundo melhor. Tudo isso que vocês fizeram já tornou, mas estou pedindo mais um exemplo. Alguma coisa que fizeram hoje que melhorou o mundo. O mundo talvez não, mas no lar sim, hoje eu criei 3 adolescentes. Olha só, mas é claro que sim. Porque se tu fizeste isso com cuidado, com carinho, nós podemos estar edificando 3 homens de bem. E cada homem de bem no mundo beneficia milhares de criaturas ao longo da sua existência. Não é? E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês, porque a gente acaba dizendo assim, mas aquilo que ensina no centro espírita, no Evangelho, é tudo muito difícil. Parece que aquela gente gosta de sofrer, eles trabalham sábado, domingo. Não é? Estão sempre lendo, juntam os trocos, em vez de fazer alguma coisa para si, eles vão lá e compram uma televisão para o centro espírita. Mas nós estamos na Terra para ser felizes, e muitas vezes o mundo nos apresenta uma noção de felicidade que muito claramente é servir a Mamon, que é a felicidade das sensações. É a felicidade do investimento em estética que prejudica a própria saúde. Não que nós não levamos cuidado da aparência, mas qual o limite disso? É a felicidade que se ocupa muito mais com o orgulho, com aquilo que as pessoas vão pensar, do que com aquilo que nós verdadeiramente somos. É a felicidade da vida perfeita do Instagram e do Facebook. Que são ferramentas excelentes, mas que muitas vezes nos têm servido como fuga da nossa própria realidade, para nos apresentarmos aos outros como não somos. E por detrás daqueles imensos sorrisos, de toda aquela riqueza, dos iates, das viagens, dos aviões, há corações deprimidos e almas depauperadas pela falta de sentido para a vida. E eu quero aproveitar para nós sabermos se é melhor servir a Deus ou a Mamon, para perguntar uma coisa para vocês. Como é que tu te sentiste depois do teu treinamento de resgate? Sentiste bem ou te sentiste absolutamente deprimido? Fortificado. Como é que tu te sentiste depois de aconselhar a cunhada e com essa notícia que chegou agora à noite que o filho foi encontrado? Sentiste bem, gratificado.
E a preparação do nosso encontro, ele foi contar que estava preparando o S, já abriu um sorriso desse tamanho. Né? Vejam lá se não é a expressão de uma pessoa feliz. Olha lá, nossa amiga. Olha aqui. Foi bom, não foi? Por que, meus amigos? Porque o emprego das riquezas de que nós dispomos, e aqui falamos apenas do dinheiro e do tempo, e podemos falar da inteligência, podemos falar da afetividade, podemos falar da nossa condição de compreensão, de acolhimento. São talentos depositados por Deus nas nossas mãos, a fim de que os modifiquemos, que os multipliquemos e empreguemos na direção do bem. Esse exercício, embora seja desafiador, ele vale muito a pena. Sabe por quê? Porque a lei de Deus, que se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, este, o maior mandamento, como nos assinala Jesus, modelo e guia, ela está gravada nas nossas consciências. É o que nos diz a questão 621 de O Livro dos Espíritos. E a consciência é alguma coisa que a gente não deixa em casa. Ela é um atributo indissociável do espírito imortal. Muitas vezes as pessoas vão para o outro lado do mundo, fugindo da sua realidade, mas em verdade estão fugindo da própria consciência. E nós não precisamos disso, nós precisamos florescer onde estamos. E a consciência nos aponta a necessidade de que empreguemos as nossas riquezas nos objetivos das nossas encarnações. Vale a pena a gente chegar em casa hoje e fazer uma listinha. O que eu tenho que Deus me deu? Desde os recursos materiais até os recursos da alma. E que uso eu tenho feito disso? Quem aqui quer ser feliz? Sabe que dizem que todos e ninguém são pronomes indefinidos, não é? Que é muito parecido assim. Quem aqui quer ser feliz? Ah, melhorou. Melhorou bastante. Pois é. Aquele princípio da comunidade cristã, da primeira, que está lá em Atos dos Apóstolos, segundo o qual nada faltava a ninguém, porque os que mais tinham entregavam e era distribuído a cada um segundo as necessidades, é em verdade um método de equilíbrio e pacificação da humanidade como um todo. Porque o Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, nas leis morais, quando vai estudar especificamente a lei de sociedade, nos diz, dentre muitos outros ensinamentos, dois que nós destacamos. O primeiro deles é que nós somos seres destinados a conviver uns com os outros, seres gregários. Não fosse assim, não haveria sentido em nós termos habilidades comunicativas. Para que eu saberia falar se eu não fosse destinado a me comunicar? Então todos nós estamos destinados a conviver. E o segundo grande ensinamento desta lei de sociedade é a afirmativa segundo a qual nenhum homem possui faculdades completas. Nenhum de nós pode dizer, nada me falta. Tenho todas as virtudes, todas as qualidades e todos os recursos. Sempre nos falta alguma coisa enquanto não alcançamos a condição de espíritos puros, que é o ápice da evolução, condição de Jesus. Mas onde é que estão as faculdades que nos faltam? No irmão do lado. Dê uma olhadinha. Olhe para o lado. Olhe para trás. Às vezes nos falta alegria, mas o irmão do lado tem. E nós somos ansiosos, e o irmão do lado tem calma. E assim se distribuem as nossas famílias, os nossos núcleos sociais. E se nós escolhermos servir a Deus e não a Mamon, nada faltará a ninguém. Porque eu vou olhar para as minhas faculdades, dos meus recursos, e todos nós somos
luz do mundo, sal da terra. É isso que diz Jesus. Todos nós temos um manancial de riquezas e potenciais, não para nos envaidecer, mas para nos compromissar com o progresso de nós mesmos e com os demais. Nada faltará a ninguém. Para que nós não tenhamos dúvidas de que este caminho de servir, de doar-se, de conviver caritativamente, é o caminho da felicidade, eu quero avançar para o encerramento da nossa reflexão, narrando-lhes uma pequena história verídica de um desembargador do Tribunal da Justiça de São Paulo, chamado desembargador Malheiros. E qual é a história deste homem? Um homem que teve uma vida de reconhecimento no mundo, na sua trajetória profissional. Chegou ao topo da sua carreira no judiciário, tinha uma remuneração compatível com a gravidade do seu trabalho, o reconhecimento e o respeito das pessoas. Mas, para além daquilo que lhe era retribuído todos os meses pelo salário, embora o fizesse com boa correção, ele mais nada se sentia fazendo pela humanidade. E por essa razão ele tinha um vazio muito grande, uma insatisfação com a vida. É aquela sensação que alguém aqui já deve ter sentido, como se nós não estivéssemos completos, está faltando alguma coisa. Existe ainda alguma luz que não se acendeu para mim. E ele um dia estava em casa, assistindo televisão, quando passou uma reportagem sobre um hospital da Grande São Paulo, em que havia uma ala de crianças queimadas. Mas a reportagem não era apenas sobre a desdita daqueles infantes, era sobre um grupo de pessoas que regularmente ia até essas crianças contar histórias e as alegrava. E ele se emocionou com aquilo, como teria se emocionado se conhecesse o nosso Conde Paz, né? E ligou para a instituição e disse: olha, eu sou o desembargador fulano e tal, e eu quero trabalhar com vocês. A pessoa acolheu ele muito bem, mas disse: olha, eu sei que o senhor tem o seu trabalho, o seu destaque, mas para fazer essa tarefa que nós fazemos precisa de preparo, né? Então o senhor vai ter que treinar. E ele aceitou humildemente. E durante 6 meses ele praticou a contação de histórias, treinando, sem iniciar o trabalho. E aquele grupo tinha hábito ainda de se fantasiar, então ele aprendeu a fazer as próprias roupas, os materiais de contação de histórias, até alguma maquiagem. E chegou o primeiro dia em que ele iria de fato até a ala das crianças queimadas contar histórias. As mãos daquele homem experiente, tinha um frio na barriga, não conseguia nem comer. A roupa daquele dia, que ele preparou com muito carinho, era uma roupa de palhaço, um avental, um sapato grande, a pintura, a maquiagem que ele mesmo fez em frente ao espelho. Respirou fundo, rememorou as histórias e entrou na aula. Foi até o primeiro leito, muito tímido, muito nervoso, e contou a primeira história. E então um dos meninos que podia se locomover veio até ele, o outro também, já juntaram mais 2 ou 3, e ele contou a segunda história. E foi caminhando na direção do próximo leito, e mais alguns se somaram a eles, e contou a terceira, e assim ele foi, até que a enfermeira disse: senhor, nós já estamos passando da hora do jantar das crianças. O senhor precisa ir embora por hoje. E o nervosismo tinha passado e ele não tinha nem percebido. Caminhava como sem tocar o chão. E se despedindo das crianças, ele foi se dirigindo para a porta de saída, quando sentiu um último puxão no seu avental.
olhou para baixo e era um menino dos seus 4, 5 anos, não mais do que isso, todo enfaixadinho pelas queimaduras, inclusive o rosto. E ele tinha um pequeno orifício nos olhos e outro no nariz e na boca, para que pudesse ver e respirar, mas não conseguia falar muito alto. Então ele fez um sinal assim para que o nosso desembargador se abaixasse. Assim ele fez e me perguntou: tio, o senhor volta? E ele disse: sim, meu filho, eu volto. Sabe por quê, tio? Ele disse: por quê? Porque eu sei que até pode não parecer, o senhor não está vendo, mas hoje eu também estou sorrindo. E a alegria que tocou o coração daquele homem foi a certeza que nós todos podemos ter de que, se servirmos a Deus com tudo o que temos, observando a máxima da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação, nós vamos encontrar as alegrias mais puras, a felicidade mais intensa. E naqueles dias difíceis, em que nós estivermos tendentes às queixas, às reclamações, ao desânimo, ao desespero, vamos lembrar que Deus é conosco e que sempre haverá um menino no mundo esperando por nós para poder sorrir. A vida é assim. Então logo nós nos conscientizemos disso, como na primeira comunidade cristã, nada faltará a ninguém, porque tudo será de todos. Nem a pequena nem a grande bolsa será maior do que o amor que nos une a Deus. Que Deus nos abençoe, meus queridos, e que nós tenhamos força para triunfar sobre nós mesmos. Muito obrigado. Emocionante, né? O Gabriel nos trouxe este tema que muitas vezes é difícil para alguns irmãos falar desse tema, mas ele falou com tanta leveza, sorrindo, com a simpatia, com muita responsabilidade. Enquanto ele falava, eu lembrei de uma passagem do Chico também, onde um irmão que possuía muitos recursos financeiros, materiais, tinha um vazio profundo e foi procurar o Chico e dizer: mas o que eu faço para ser feliz? Eu possuo tantas coisas, eu tenho tudo. E daí Emmanuel chega para Chico e diz para ele se doar ao próximo. Ele vai encontrar a real felicidade. Então é algo que fica para nós, né? Essa pequena lembrança de todo esse grande trabalho que o nosso irmão nos trouxe, que realmente nós temos talentos, nós temos recursos, somos abençoados, temos muito sim para compartilhar, para trabalhar no bem, para sermos solidários, fraternos, cuidando de nós e auxiliando a quem caminha ao nosso caminho, tão próximo às vezes. Então, irmãos, é com muita alegria que tivemos esse encontro dessa noite. E vamos então encerrar a nossa prece e logo mais o passe espiritual. Agradecidos a Deus por esse banquete espiritual que recebemos, pelo amparo que a espiritualidade amiga e benfeitora nos forneceu. Nos fornece dia a dia. Saiamos daqui com o coração cheio de alegria, de gratidão e luz. Pelo amparo, pela luz, pelos esclarecimentos que a doutrina espírita nos propõe, para sermos seres melhores, para nos renovarmos a cada dia, para nos encontrarmos conosco mesmo e com o nosso Mestre Jesus. E assim, gratos, mas como pedinte que somos,
rogamos o teu amparo e a tua permissão para que os teus trabalhadores da luz e do amor se aproximem intimamente de nós, deixando-nos bênçãos de luz, de esperança, de alegria, de boa vontade, de saúde física e espiritual, através do passe espiritual e da memorização das almas. Sendo assim, irmãos, permaneçamos nesse nosso silêncio íntimo, recebendo essas energias que o nosso Pai, através da sua misericórdia, nos doa através dos Espíritos amigos e benfeitores. Obrigada, Senhor, por tudo que foi operado em teu nome, em nome de Jesus.